paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar deixando uma mensagem da palavra do Senhor que está em Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Neste momento de adoração ao Senhor, gostaria de estar orando e pedindo a presença dele neste lugar. Eu não sei como está, aonde você está neste momento, mas que você sinta a presença do Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, vem tomar cada pessoa que está ouvindo, Senhor, e vendo este vídeo. Que o Senhor possa alcançar, Pai. Que haja, meu Pai, libertação, que haja salvação. Toca nos corações, meu Senhor, que estiver angustiado, triste. Ah, Deus, achando até mesmo que o Senhor o deixou, o Senhor abandonou. Mas que o Senhor possa alcançar e mostrar para ele que o Senhor, o socorro bem presente na sua angústia, Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama por perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. O meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama por perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama por perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então responda no meu coração, amarra a ti, Pai, eu não desisti. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei
me assegurando de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ficar bem. Aleluia! Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós já tivemos agora o nosso momento de adoração com os nossos irmãos Tiago Martins e a nossa irmã Mariana, né? Glória a Deus, e nessa hora nós vamos entrar na meditação da palavra. Eu tenho uma palavra para o seu coração, aquilo que Deus tem ministrado muito forte ao meu coração esses dias. Um texto que está no livro de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você puder acompanhar, acompanhe comigo aí. Versículo 28 diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que essa palavra ela penetre o seu coração nessa hora, você, meu irmão, você, minha irmã que está me assistindo, que essa palavra ela faça morada no seu coração. Irmãos, nesse texto eu pude observar claramente o chamado de Jesus, né? E eu fiquei me perguntando quem Jesus está chamando, né? O interessante é que Jesus ele não faz acepção de pessoas na sua chamada. Ele não está chamando somente os negros, não está chamando somente os brancos. Jesus ele não está chamando somente os ricos ou somente os pobres. Não, a Bíblia diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem são esses que Jesus está chamando? Os que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo: e eu, Jesus, vos aliviarei. Irmãos, eu estava pensando muito acerca disso, porque quando nós estamos cansados, o nosso corpo, logo depois de um dia de trabalho, um dia ensolarado, né, nós sabemos o que fazer para descansar o nosso corpo físico. Nada melhor do que uma boa noite de sono, uma cama quentinha ou quem sabe uma rede. Nós sabemos o que fazer quando o nosso corpo físico está cansado, mas a pergunta é: e quando a alma está cansada? O que fazer? Isso é o que muitos não sabem o que fazer quando a alma está cansada, quando a alma está abatida, quando a alma está fadigada por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa das adversidades. O que fazer quando a alma está cansada? É por isso que Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados. E Jesus está dizendo: e eu vos aliviarei. Ele completa o texto, né? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se você está cansado, se você está abatido, Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero que você coloque essa palavra no seu coração, e falando acerca da alma, né? Quando a alma está abatida, quando a alma está cansada, me faz lembrar de um texto. O salmista, no capítulo 42 de Salmo, no versículo 11, ele faz uma expressão muito forte. E eu, muitas das vezes, em momentos difíceis da minha vida, eu já usei esse texto e já falei para a minha própria alma. Como o salmista ele diz, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ao meu auxílio e Deus meu. Se sua alma está cansada, se sua alma está abatida, espera em Deus, minha alma. Não se apresse, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Irmãos, eu sei que é difícil enfrentar tudo que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo que está acontecendo em nossa volta, e acaba trazendo sim um cansaço para a nossa alma, trazendo uma fadiga, né? E nós ficamos tristes e abatidos. Mas o que fazer quando isso acontecer? Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sei que há momentos que às vezes nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos e até ficamos desanimados na presença de Deus. Você que serve ao Senhor, né? Às vezes eu sei que dá aquele desânimo, e Paulo ele deixou a carta aos Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 4, ele fala algo muito interessante no versículo 16, eu queria que você acompanhasse, né? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo fala algo muito interessante, que diz assim no versículo 16: por isso não desfalecemos, ou outras traduções falam não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória
acima de toda a comparação. Portanto, nós não fixamos o nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aleluia! Irmãos, Paulo deixa aqui uma palavra de esperança para aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sem esperança nenhuma, né, pensando em parar. Paulo está dizendo, olha, pelo contrário, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo venha se deteriorar, né? Ele diz, contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito se renova dia após dia. Ele diz, e essa leve e momentânea tribulação que nós estamos vivendo aqui não se compara com o eterno peso de glória que está, irmãos, preparado para mim e para você na eternidade com Cristo Jesus. Então alegre o seu coração nessa noite em nome de Jesus e levanta a cabeça e continua caminhando com Cristo Jesus. Ele chega a dizer, não fitando os nossos olhos nas coisas que se veem. E se eu perguntar a você, o que é que os nossos olhos têm visto nesse tempo? Muitas coisas terríveis, né? Acerca de tudo que está acontecendo no país, e não só no país, mas no mundo. Ele está dizendo, não fixando os nossos olhos nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas são passageiras. Ou seja, tudo isso que está acontecendo em nossa volta tem um tempo certo, vai passar, é temporal. Mas aquilo que os nossos olhos não estão vendo, ele está dizendo, isso é eterno. Isso é eterno. O que Jesus tem preparado para mim e para você, meu querido, na eternidade, é eterno em Cristo Jesus e precisamos guardar o nosso coração nele. Não nas coisas que nós estamos vendo. Tudo isso que você está vivendo aí vai passar, tenha calma. É só uma questão de tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle e o domínio de todas as coisas. Ele está lá. Talvez você esteja em casa se perguntando, meu Deus, onde é que o Senhor está que não está vendo essas coisas? Ele está no mesmo lugar onde ele esteve quando Jesus foi crucificado, no seu trono. Ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida. Então acalma o seu coração e descansa em Deus. Né? Descansa em Deus. Tenha um descanso nessa noite. Jesus está dizendo, vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem um texto, irmãos, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, eu queria que você também acompanhasse. 1 Reis, capítulo 19, um texto interessante, que fala muito ao meu coração acerca de tudo isso também que nós estamos vivendo. Eu sei que houve profetas, homens de Deus, que também enfrentaram essas lutas, essas batalhas. No capítulo 19 de 1 Reis, está escrito assim, no versículo 1 em diante, diz assim, ora, Acabe fez a saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me faça os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer como a tua vida, como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Beceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. E de súbito um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e tocou e lhe disse, levanta-te, come, pois muito longa te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que você quer dizer com isso, irmão Tiago? Eu quero dizer para você, claro que talvez você até já conheça a história do profeta Elias, a gente sabe que aqui ele está fugindo da ira de Jezabel, a mulher de Acabe. E por quê? Porque houve um debate, né, entre os profetas no Monte Carmelo, e Elias matou todos os profetas de Baal, e por conta disso subiu uma ira terrível no coração de Jezabel, ao ponto de desejar a morte de Elias. E Elias, com medo,
fugiu da presença de Jezabel. A Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto e ali no deserto, irmão, ele pediu para si a morte. Eu sei, alguns chegam a dizer que Elias ali teve um momento de crise, de depressão. Eu não sei, mas eu sei que houve um desânimo na vida de Elias. Quem é Elias? Elias foi um profeta, irmãos, que olhou e profetizou sobre Israel: não vai chover, e não choveu. O homem que teve experiências sobrenaturais com Deus, agora está no deserto pedindo para si a morte. Ele disse: basta, Senhor, basta, para mim não dá mais, eu não sou melhor do que meus pais. Ele pediu para si a morte. Irmãos, quantas pessoas nesse exato momento estão tentando tirar sua própria vida, porque diante do cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas já estão desgostosas da vida que estão vivendo e estão tentando tirar a própria vida. Para você que está me assistindo através desse vídeo, eu tenho uma palavra de esperança para você: não faça isso. Jesus está dizendo: você que está cansado e sobrecarregado, venham a mim, porque eu vos aliviarei. Venha até Jesus. Jesus, ele tem a esperança, ele tem o que você precisa. Então não se desespere em nome de Jesus. O profeta Elias, ele ali, diante daquela situação, ele pede para si a morte. A Bíblia chega a dizer que ele deita debaixo de um zimbro e pede para si a morte, e está ali dormindo. E ali agora chega a provisão de Deus sobre a vida de Elias. E eu quero falar de dois elementos que estavam ali do lado de Elias, enquanto ele estava dormindo ali do lado do pé de zimbro. A Bíblia diz que um anjo apareceu, enviado do Senhor, e agora coloca na cabeceira de Elias ali um pão cozido sobre as brasas e agora uma botija de água. Eu fiquei pensando: meu Deus, um pão e uma água, irmãos, são duas coisas que simbolizam algo muito forte para as nossas vidas, o que nós precisamos para esses dias, para que possamos permanecer caminhando com Cristo, com a força que vem dele mesmo. A Bíblia chega a dizer, se eu não me engano, em João capítulo 6, a gente vai entender quem é o pão que nós precisamos para perseguir, persistir caminhando com Deus. No livro de João capítulo 6, no versículo 32, algo interessante Jesus fala. Jesus diz no versículo 32, disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Agora, interessante, quando as pessoas ouvem essa palavra de Jesus, olha como as pessoas ficaram ali com fome daquele pão. No versículo 34 ele diz assim: disseram-lhe: Senhor, dá-nos desse pão. As pessoas agora pediram: Senhor, dá-nos desse pão. As pessoas queriam era a vida. Jesus disse: o verdadeiro pão do céu, quem dá é meu Pai. Esse pão verdadeiro dá vida ao mundo. E quando as pessoas ouviram, o que é que elas queriam? Elas queriam viver, elas queriam vida, o pão que alimenta e dá vida. E o povo disseram: Senhor, nos dá desse pão. Então Jesus, no versículo 35, ele disse-lhe Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando as pessoas pediram: Senhor, dá-nos desse pão, e Jesus olha para eles e fala: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Aleluia. Jesus está agora se declarando para aquela pessoa: eu sou o pão da vida. Irmãos, ali na cabeceira de Elias estava um pão que sustentou ele para que ele permanecesse a caminhada. O que é que eu e você nós precisamos? Nós precisamos de Jesus, e Jesus está dizendo para você nessa noite: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tudo, irmãos, o que eu e você nós precisamos é de Jesus, o verdadeiro pão da vida. Mas não fica só até aí, Estava ali também a água, E eu posso dizer e trazer para mim e para a sua vida que a água simboliza o Espírito Santo de Deus. Tem um texto ainda em João, se você pular somente uma folha, no capítulo 7, no versículo, se não me falha a memória, 38, Jesus vai falar algo muito interessante. Ele diz assim no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirá do seu interior rios de água viva. Fluirá do seu interior rios de águas vivas. Deus está dizendo: aquele que crê em mim, fluirá no seu interior rios de águas vivas. No versículo 39 você vai entender de quem ele estava falando. No versículo 39 diz assim: isso ele dizia do Espírito Santo que havia de descer, de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado.
né? Mas Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo: aquele que crê em mim, assim como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Ele está falando acerca do Espírito Santo, irmãos, dentro de nós, fluindo, jorrando. Então é isso que o Senhor quer. Jesus quer que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Tem um texto que fala em Isaías capítulo 44, versículo 3, uma promessa muito forte do Senhor. Ele diz assim no versículo 3: pois derramarei água sobre o sedento, né, e rios sobre a terra seca. Ele diz: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que é que o Senhor quer? Jesus quer que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o que é que eu quero dizer com tudo isso acerca da vida de Elias, né, que está vivendo um momento ali de uma vida cansada, fadigada, talvez desanimado, perseguido, ou quem sabe até mesmo numa depressão, querendo a sua própria morte. E eu fiquei observando naquele texto, porque o anjo aparece para ele e fala assim: olha, levanta e come. Ele comeu e voltou a dormir. O anjo toca nele de novo e fala: levanta e come, porque a sua caminhada é muito longa. Eu quero dizer para você que com a comida, a Bíblia diz que a comida que Elias comeu naquele dia, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que é que eu e você, nós precisamos? Nós precisamos de Jesus, que é o pão que veio do céu, e nós precisamos do Espírito Santo para continuar a caminhada. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Levanta a sua cabeça, não é hora de parar. Não pense em tirar sua própria vida, não é isso que Deus quer para você. Você sabe por quê? Porque que Elias não morreu naquele dia e Deus enviou a provisão para ele, aquele pão e aquela água, porque Deus sabia que Deus contava ainda com a vida de Elias. Elias era um profeta de Deus e não era a hora de Elias morrer. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, não é hora de você morrer. Deus ainda conta com você. Existem muitas pessoas nesse mundo que precisam das suas orações, precisa de você para você se levantar e pregar o Evangelho, precisa de você para você cuidar, para você apacentar. Então não é hora de você morrer. Então levanta a sua cabeça agora, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.